Joaquim Lopes, presidente da MTU. As empresas aqui as empresas aqui da região do Grande ABC foram mal avaliadas, né? Você acha que isso se deve à questão da licitação da área 5, da falta do... Não tem nada a ver. A licitação é um processo jurídico contratual, né? Mas a falta da qualidade aqui... Sim, na verdade o que você tem é o seguinte, por conta da realização dos contratos, área 1, 2, 3 e 4, as exigências contratuais impuseram para quem veio para a operação, frota, garagem, melhores instalações. E aqui não houve essa exigência, na verdade acabou ficando, o ABC mesmo ficou sem a licitação, as empresas ficaram. Aqui a gente está com uma das frotas com idade média mais alta, né? A gente pode dizer que o ABC pode ter puxado um pouco o IQT para baixo, que pelo que a gente percebe, da metade de baixo, da metade para baixo, a maior parte são de empresas do ABC. Além disso, das 10 piores empresas, 8 são do ABC Paulista. O ABC puxou para baixo o IQT? Se você olhando, analisando o sistema, sim. Né? Se a gente olhar o sistema como um todo, sim. Né? Ele puxa, porque você tem um perfil diferenciado de frota. Eu tenho aí nas outras áreas idade média entre 3 e 4 anos, nem 4 anos. Né? E aqui eu tenho uma idade média mais alta. Agora veja o seguinte, né? O fato de você viu que o indicador, ele tem 4 indicadores que são bastante importantes, né? Então, estamos falando em frota. Então, frota é um dado de realidade. A idade média do ABC, ela se assemelha, ela está com idade média mais alta do que das outras regiões, né? Você olha lá, Campinas também, a região metropolitana de Campinas também tem uma idade média alta. Se não fosse aqui o investimento de junho do ano passado a dezembro, da entrada daqueles 106 ônibus novos lá, né, do grupo aqui do Belarmino, né, a gente teria muito problema. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte, frota é apenas um indicador. Tem uma coisa, tem um outro indicador bastante importante, que é o indicador da operação. Veja, frota, você relativa isso. Você pode relativizar o peso dela com uma boa manutenção, né, uma boa conservação. Pesa sobremaneira, a operação é bastante importante, o peso é em torno de 30%, né? E 30% exatamente igual ao índice de satisfação. Né? Então o que pesou é a operação. Né? E aí, quais seriam os principais problemas no ABC? É o problema das cidades conurbadas, né, em regiões metropolitanas. É o quê? Quando você fala atraso de horário, ou não cumprimento do horário, o que é isso aqui? É a ausência de diário específico, né, aumento da frota, nós estamos parados com o ônibus no meio do congestionamento. Né? Presidente, algumas empresas são reincidentes. Não há nenhum tipo de punição, principalmente essas que ficam lá embaixo, tipo, a Orsa direto, a Ribeirão, a Altinga, elas sempre estão na parte de baixo. Veja, no caso do ABC, você viu que logo no começo na abertura aqui, o presidente do CETESP, ele fez uma sugestão. Né? Qual foi a sugestão que ele fez? Olha, nós deveríamos ter 2 IQTs, ou pelo menos o IQT ter uma maneira de avaliar o que é permissão e o que é contrato. Por quê? Porque, veja, não dá para você colocar todo mundo e avaliar de maneira igual quando não é igual. Né? Então, por exemplo, os contratos, você exigiu frota, exigiu um sistema, exigiu garagem. No ABC nós não fizemos isso porque não fizemos, a licitação não aconteceu, ela deu de zero por 2 vezes e tal. Então, respondendo a tua pergunta, daria para a gente, por esse instrumento, punir? Não daria porque ela daria
no caso do ABC, eu nem teria instrumento para isso, porque o único instrumento que eu tenho para o ABC é o decreto 24675, que é arcaico, que não dá conta mais dessa realidade. Isso aqui é uma ferramenta moderna. Quando é contrato em uma concessão, prejudica a NTU pode cobrar menos das empresas, é isso? Exatamente. Eu estou te dizendo o seguinte, hoje, as atividades, a atividade de transporte, o decreto é de 86, já não dão conta de nuances operacionais que você tem no dia a dia. Quando eu tenho um contrato, 86, 24675, tá certo? O que é? Um regulamento de transporte. Quando eu tenho contrato, o que é que eu tenho? Eu tenho condições acordadas, né? Pré-estabelecidas. O contrato, ele diz, está previsto punição. O nosso contrato da concessão, ele não pode, ele tem que ter uma nota mínima aqui, no IQT. Se ele tiver uma nota aí, eu acho que é abaixo de 10, não é isso? Cada consórcio, inclusive eles fizeram uma proposta por 10 anos. Se ele for avaliado a menor, ele não por conta do decreto, mas por conta desse desempenho que ele... E esse decreto não dá conta do... O decreto não dá conta, né? Tanto é que nós estamos... atuais, e as multas são mais baixas. As multas são mais baixas. Então isso aqui, que era legal, você entender, é o seguinte, isso aqui é um esforço grande de, olha, a produção de viagens, o transporte desses milhares de cidadãos todos os dias aqui, vamos estabelecer meta para eles, vamos, né, criar uma ferramenta que nos permita avaliar, sem a coisa da legislação ainda, né? A gente tem que trabalhar sempre de acordo com a legislação, mas avaliando de maneira mais clara, de maneira permanente, medindo e tal, e vamos avaliar isso todos os anos. Isso mudou muito já. Agora, presidente, a gente percebe, independentemente da área das empresas, mas mais especificamente também em São Paulo, que algumas empresas pecaram por problemas simples, né? Uma lanterna, porta. Como fiscalizar, como gerenciar isso? Que é um problema que, por exemplo, os empresários reclamam do viário, mas se eu andar com o meu carro com a lanterna queimada, eu levo multa. Ele também. Isso aqui que está aqui, quando você vê aquele indicador ali, uma tela queimada, aquilo já é, na verdade, a sistematização do trabalho da fiscalização. Nós fiscalizamos, nós multamos, é por isso que aquele dado aparece ali. É apenas olha, multamos, né, 6%, 6%, também lá o índice da lanterna, 6%, né, de lanterna queimada, são multas. Então, na verdade, é um dado já da fiscalização, esse número que nós estamos trazendo para cá. Já foi multado. Agora você diz, multar é suficiente? Não. Por quê? Aí você tem que trabalhar mais. Ainda eles estão perseguindo isso. Essa é a história. Isso não acontece de maneira aleatória. Aqui não dá, acontece aqui, acontece na Baixada. Né? Esse antiético, mas abordando o assunto, é difícil lidar com empresário de ônibus? Não, eu não acho. É um empresário como outro qualquer. As empresas reclamam muito de depredação. Não entendi. As empresas, no caso, reclamam muito, eles utilizam esse recurso de depredação. Olha, não, a gente não tem, pelo menos não tem registrado no sistema metropolitano ato de vandalismo, não. Né? Um dado que a gente foi responsável pela avaliação menor dos usuários foi a questão de acidentes, o número de acidentes não aumentou. O que a gente está fazendo de fato para não só diminuir a impressão do usuário, como reduzir de fato os acidentes com os veículos? Exatamente, olha, isso aqui é uma preocupação muito que a gente já levantou quando começou a recolher esses dados. Nós estamos sistematizando isso, você vê que não tem indicador, você só tem indicador de acidente na frota em geral. Nós queremos separar isso, saber qual é o nosso grau de participação na composição desses acidentes como um todo. Então, estatisticamente, o pessoal já está com orientação, era esse recado aqui que o gestor estava dando, no sentido de aperfeiçoar o mecanismo para recolher esses dados, e aí você começar a estudar. Né? Por exemplo, área lindeira do corredor. O que a gente tem aqui? A gente tem o nosso
nosso equipamento, a infraestrutura da nossa atividade, você tem semáforo, você tem faixa, né, sinalização, você tem velocidade, às vezes. Então, e quem é que está interagindo com a gente no dia a dia? Queremos saber quem é. Então, antes de falar do acidente, uma outra preocupação que eu levantei. Qual é o perfil do acidentado? Qual é o grau de sequela dele? É grave, é leve? Qual é a incidência semanal? Acontece mais quando? É segunda, terça, quarta? Incidência horária. Precisamos ter incidência horária. Mas há algo de fato que vocês vão fazer além dessa análise de dados? Não, eu só posso ter alguma ação de maneira contundente, de maneira, né, se eu tiver a leitura correta dos dados. Na próxima pesquisa, o senhor acha que já vai ter esse dado de forma mais precisa? Não, esse dado não está na pesquisa do ano que vem, não. Esse dado aqui nós estamos correndo aqui atrás. Né? E tem uma data para sair esse dado? Não, olha, a gente está no processo de sistematização desse conjunto de informação que a gente precisa aqui no dia a dia. E tem algumas medidas, você tem algumas pistas que você pode aleatoriamente trabalhar. Campanha de segurança, de prevenção. Mas isso já vai ser feito? Estamos pensando, estamos desenvolvendo. Sim, estamos fazendo um convênio com a rede SESC-Senat, né, que tem unidades aqui em São Paulo, unidades em Campinas, unidades na região da Baixada e tal, até para formular e criar programas de treinamento, capacitação, requalificação, produtos para colocar aí à disposição do sistema. O senhor citou ali 3 obras de corredores que teriam sido autorizadas há 10 dias pelo governador Geraldo Alckmin. Eu queria que o senhor só me recordasse para mim aqueles trechos dos valores e também a previsão de quando essas obras começam e quando elas terminam e se tem uma expectativa do que elas já podem melhorar aí para você viu aqui que um dado que aparece, quando a gente fala que o fator de não cumprimento de viagem aumentou, não cumpriu a viagem, o ônibus não passou no horário, tudo isso é em razão da gente estar com o sistema ainda no meio do congestionamento, no tratamento. E que o governo do Estado vem como político, né? Então fazer linha de metrô é muito importante, fazer linha de trem, VLT e corredores de ônibus. Então, são 3 empreendimentos que estavam em obras, algum deles já, por exemplo, na região de Campinas. Você tem lá o Noroeste, pegando toda a bacia Noroeste, saindo de Campinas, pretende chegar em Santa Bárbara. Ele está hoje, parte da infraestrutura pronta até Sumaré, né? E agora vai continuar de Santa Bárbara, do Oeste, de Nova Odessa, passa por Americana e chega até Santa Bárbara. O que é que tem aí? Você tem terminais, você tem estações de transferência, você tem estações de embarque, você tem partes do viário tratado, requalificado, com faixa exclusiva para uso compartilhado de sistemas municipais e metropolitanos. Aí dentro você tem, essa intervenção, ela está orçada em aproximadamente, eu estou te dando dados estimados, porque nós estamos contratando os projetos, 135 milhões. Isso tudo vai ser investimento da MTU? Investimento do governo do Estado de São Paulo. Tá? Por meio da MTU. E prazo? 2014. De conclusão. Começam quando? Já começou, né? A primeira coisa é assinar convênio com os municípios para dizer, estamos de acordo com esse empreendimento, isso já foi feito, já começamos. O trecho Piraporinho-Jabaquara, você falou que a operação eletrificada começa ainda esse mês. Tem previsão de mais algum investimento para a região do ABC? Olha, aqui para o ABC, a gente tem um conjunto tem 2 intervenções importantes nesse equipamento. Um deles é o término da obra de eletrificação de Piraporinha até Jabaquara, 11 quilômetros, 67 milhões, tá? Depois o pessoal pode passar esses dados mais precisos para você. E a ideia, além dos terminais todos que são aproximadamente 7 milhões em adequação e requalificação dos terminais para acessibilidade. É um trabalho que está sendo feito, alguns deles já estão prontos, não estão ainda, não fizemos nem evento, porque foi feita a reforma e nós estamos precisando ainda de uma licença que está para sair do controle para o funcionamento dos elevadores novos e tal.
Você tem depois aqui, né, isso para lançar agora, no mês seguinte, um edital para contratação da repotencialização do trecho de Piraporinha até São Mateus. Isso aqui é pavimentação? Não, repotencialização. Aumentar a potência da rede. Você vê, nós não estamos com a frota toda de... É como se fosse um chuveiro. Se você ligou 2 chuveiros simultaneamente, cai a rede, a água fica fria. Aqui, se colocasse todos os ônibus, trólebus, né, essa rede, ela não aguentaria. Então, o que a gente está fazendo? Está contratando a repotencialização disso. Essa repotencialização ela vai permitir, vai aumentar a capacidade para ter E o número de trólebus deve aumentar também. Deve aumentar. Né? À medida que a gente tiver com essa decisão, com o cronograma todo, a gente apresenta. Esse não tem valor. Tem, são 37 milhões a repotencialização. 23. Tá. E esse outro de eletrificação de Piraporinha Foi Jabaquara? 67, 11 quilômetros. 67. Esse aí, a eletrificação, que fase está? Já está com energia, os ônibus estão rodando de madrugada, tá certo? Fazendo os testes, ainda é um ou outro ônibus vazio. Daqui a pouco tem uma fase de teste que o ônibus começa a rodar carregado com sacos de areia e tal, até amaciar. Os técnicos chamam de amaciamento da rede. Essa fase do teste